A gente assumiu esse desafio há 4 anos atrás, né, e começamos a implementar, né, algumas ações que a gente julgava importantes para a universidade. E dentro da universidade, a gente depende muito do governo federal, principalmente da questão de recursos, e então a gente não conseguiu implementar tudo que a gente gostaria de ter implementado nesses 4 anos. E aí sentamos e conversamos, e ainda temos algumas propostas em andamento, né, algumas ideias que estão sendo desenvolvidas, e a gente pensou, não, vamos continuar por mais 4 anos para tentar concluir aquilo que a gente já tinha se planejado, né, e implementar algumas novas, né, ideias que surgiram durante esses 4 anos. O que o professor Anderson Dalmolin atribui não ter tido uma chapa de oposição, nenhuma eleição propriamente dita? Olha, Tony, a gente procurou fazer um trabalho assim muito próximo à nossa comunidade, tanto interna da universidade quanto externa com Cachoeira do Sul. E eu acredito que a comunidade esteja gostando do trabalho que está sendo feito. E aí, nesse sentido, não surgiu uma oposição. Normalmente surge uma oposição quando uma parte da comunidade está desgostosa. Desgostosa, que o trabalho não está sendo a contento, né? Então a gente atribui a isso, a um trabalho bem feito, né? A um esforço conjunto, e a gente sempre procura trabalhar em conjunto, escutar a nossa comunidade, os pleitos da nossa comunidade e tentar atendê-los. A gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Porque não temos a chave do cofre, né? A gente sempre fala, olha, a gente leva para o governo federal, a gente leva para a reitoria também as propostas, né? E vamos sempre nessa luta. E tivemos ganhos significativos, né? O acesso ao campus, por exemplo, que era uma dor desde que o campus foi pensado aqui em Cachoeira do Sul, já existia esse pleito, né, de se construir um acesso mais adequado, né? E hoje a gente conseguiu tornar esse sonho realidade, né? Assim como outras propostas. O Bom que dia, professor Dalmolin. Pois é, justamente neste gancho aí, o senhor fazer um relato desses 4 anos de trabalho à frente, o que o senhor destaca para a comunidade acadêmica, para a comunidade de Cachoeira do Sul, né? Eu sei que na outra emissora onde eu estava, a UFSM participava semanalmente e muitos destaques na área acadêmica, né? Mas acho que é sempre bom relembrar para os nossos ouvintes o que a UFSM tem feito de tão bom e de benéfico para Cachoeira do Sul. Olha, Tomás, hoje se a gente entrar no portal de projetos, e ele é público, temos mais de 200 projetos sendo desenvolvidos aqui em Cachoeira do Sul. Muitos deles com a comunidade de Cachoeira do Sul, com escolas, com empresas, com a sociedade civil, com entidades aqui de Cachoeira do Sul. E a gente sempre tentou aproximar mais a universidade da cidade. Embora a gente esteja lá no Universitário 2, antigo Passo da Areia, né, um pouco distante, a gente sempre procura aproximar das escolas, divulgar a universidade, porque a quantidade de vagas que a gente tem, e tentar preencher essas vagas e mostrar para os jovens também aqui de Cachoeira do Sul que a universidade está aqui e ela é um caminho. É um caminho, como o Toné falou agora há pouco, para crescimento pessoal. Não necessariamente precisa se formar, né, para ir trabalhar. Tu pode ser um empreendedor, tu pode investir numa carreira, né, própria, tu pode se desenvolver e assumir e melhorar, né? E a gente pode destacar também a questão da infraestrutura, que a gente investiu bastante. Conseguimos, depois de muito esforço, recursos do Programa de Aceleração do Crescimento para a construção de um centro de laboratórios que já foi licitado e a obra deve iniciar em breve. A empresa já foi, inclusive, contratada para iniciar essa obra. Temos uma parceria já firmada com a reitoria para a construção de um auditório no campus. Temos emendas parlamentares que já estão na prefeitura aqui de Cachoeira do Sul para a conclusão do nosso acesso, questão do pórtico de entrada, questão de segurança do campus. Também a gente procurou, né, trabalhar. Estamos trabalhando fortemente agora nessa parceria com o Instituto Federal Farroupilha para ajudar a Cachoeira do Sul no sentido de tentar viabilizar a vinda do IFAR para cá, destinando parte da nossa área num projeto de parceria, entendendo que a gente pode ter uma relação ganha-ganha, né? Todos podem ganhar com isso, né? Até mesmo quanto maior for o número de pessoas frequentando o nosso campus, melhor nós vamos ser atendidos pela questão do transporte público, mais seguro vai ser transitar dentro do campus, e é isso que a gente quer. A gente quer que a cidade de Cachoeira do Sul e a região se desenvolvam,
Por isso que a universidade veio para cá e é por isso que a gente trabalha. Estou vendo aqui que estamos num período de avaliação geral da UFSM até o dia 31 de outubro, voltado para... o professor Dalmolin falou aqui no site, eu entrei no site, voltado, na verdade, para a comunidade acadêmica. De 2 em 2 anos, a UFSM pergunta para professores, funcionários e acadêmicos o que eles pensam, o que eles propõem para a universidade, é isso? Exato, a cada 2 anos é feita essa avaliação institucional, né, para ver se as políticas que foram pensadas, elas estão realmente atendendo, né, o que a comunidade pensa. E essa pesquisa ela foi montada em parceria com a comunidade externa à universidade também, né, para entender se a universidade está cumprindo o seu papel social. Hoje nós temos, em 2021 começou a questão da implementação da extensão dentro das disciplinas curriculares. Então, hoje, 10% das disciplinas, de todas as disciplinas, de qualquer curso da universidade, elas têm que ser usadas para a extensão. E o que é a extensão? É o momento que a universidade sai de dentro da sua casa para trabalhar com a comunidade. Tu tem que ter um ente externo, e ontem a gente teve no campus também um seminário sobre essa questão da curricularização da extensão, porque a universidade está preocupada com isso, né? Se aproximar ainda mais. E essas avaliações, elas são extremamente importantes. Então, a cada 2 anos a gente tem uma avaliação institucional, mas a cada 6 meses a gente tem uma avaliação ensino-aprendizagem, onde os estudantes avaliam os professores e a infraestrutura da universidade. Porque é importante para a gente saber, né, se lá na ponta está chegando a informação, porque a universidade ela é muito grande. Hoje, se for pegar a nossa comunidade, nós temos praticamente 35 mil pessoas. Então, tu não consegue escutar 35 mil pessoas. Então, é nesses questionários que às vezes a gente consegue colher as informações, né, de como está esse processo da universidade. Eu estou olhando ainda aqui no site, cliquei no item editais e vi que um edital de processo seletivo para a seleção de estudantes para atuarem no Descubra 2025 teve o resultado final ontem. O que é esse projeto? Então, o Descubra ele é um projeto assim porque é interessante, né? Embora a universidade já tenha mais de 60 anos, tem estudantes que ainda não conhecem a universidade, né? Então, o Descubra ele é um projeto onde a universidade abre suas portas para as escolas para que os estudantes possam vir conhecer a universidade e muitas vezes tirar as dúvidas específicas sobre um curso, porque a juventude hoje a gente percebe que ela está um pouco perdida com essa questão das redes sociais, se abriu um universo diferente e muitas vezes o jovem não sabe o que fazer. Então, nesse momento de Descubra, todos os cursos são 3 dias que todos os cursos da universidade estão num local específico e o jovem pode ir até a universidade e tirar as suas dúvidas. Vai lá, conversa, tem estudantes e esse edital foi justamente para selecionar estudantes, porque a gente percebeu que quando tem um professor à frente do projeto, as pessoas ou os estudantes que vêm para conversar, eles se melindram um pouco de conversar com o professor. E quando tu coloca um jovem, um estudante, eles falam uma linguagem mais próxima e eles conseguem transmitir uma mensagem. Então, por isso que a gente seleciona estudantes para conversar com estudantes do ensino médio, né? Facilita essa comunicação. E esse edital que foi aberto anteontem aqui, processo seletivo, é para quê, professor Dalmolin? Eu teria que olhar o edital, né? São muitos, se puder abrir ele, me dar só o título dele, eu ajudo. Edital, processo seletivo, abertura de inscrições, bolsa de assistência ao estudante. Sim. Basicamente isso. Exato. Então, esses são... A universidade também, assim, tu tem que formar o jovem, não necessariamente somente na área de formação dele. Tu tem que possibilitar uma formação ampla. O nosso objetivo é entregar para a sociedade uma pessoa evoluída. Então, a gente tem esses editais para trabalhar em setores específicos dentro da universidade, porque às vezes tu recebe um jovem que ele não sabe nem se comunicar. Então, tu faz um edital interno de bolsa e ele vai trabalhar, por exemplo, na secretaria. Na secretaria ele vai ter que aprender a receber pessoas e conversar com essas pessoas, receber demandas e passar um retorno a essa pessoa. E é muito interessante que muitos jovens não conseguem. Eles chegam lá e não conseguem ter essa interação. Então a gente faz esse trabalho, né, de formação também ampla, né, de entregar alguém para a sociedade, né, que vá contribuir
em diversos setores da sociedade. E esses editais, então, são editais internos para selecionar nossos estudantes, né, para auxiliar. No caso específico aqui, o edital vai até o dia 21 de setembro, está selecionando 2 estudantes, uma vaga para subdivisão de assistência à saúde e qualidade de vida e outra para a biblioteca setorial do campus da UFSM. A bolsa é de R$ 400 mensais, pago através da conta corrente, etc, etc. Tem os detalhes, é assim que funciona. Exato, então ele vai trabalhar, um vai trabalhar na biblioteca, vai fazer o atendimento dentro da biblioteca, auxiliar nessa rotina da biblioteca, e outro vai trabalhar nesse setor de qualidade de vida, que é um setor que busca também conversar com os servidores e propor, né, soluções também para melhorar a qualidade de vida do próprio servidor. Isso também é importante. Dentro das empresas se tem muito isso, né? Hoje tem a questão da ginástica laboral, por exemplo, tu parar 5 minutos, porque às vezes tu entra na tua rotina de trabalho e tu fica tão concentrado que quando tu sai no final do dia, tu sai, tô com dor nas costas, porque tu não se movimentou, tu passou muito tempo sentado fazendo as tuas atividades. Então esse setor de qualidade de vida, ele pensa ações nesse sentido. Parar 5, 10 minutos durante a tua jornada de trabalho para fazer uma ginástica laboral. Hoje a gente tem essa ginástica laboral online, onde tem um estudante, um professor de educação física que auxilia, né? E esse jovem vai trabalhar ajudando a potencializar essas ações. Professor Dalmolin, os estudantes da UFSM, esparramados aí nos diversos cursos, a maioria daqui de Cachoeira ou é de fora de Cachoeira e fora do Rio Grande do Sul? Aqui em Cachoeira do Sul a gente tem praticamente 60% dos estudantes da nossa cidade, aqui de Cachoeira do Sul mesmo. Então, e 40%, 40% de fora. E vem de fora de outros estados, né? Os 30% vem do estado do Rio Grande do Sul e os 10% vem de outros estados, e a gente tem estudantes inclusive de outros países aqui. Nós temos 4 estudantes estrangeiros. Já está ampliando a área da UFSM. De que países eles vieram? Nós temos estudantes da África que vieram para cá. E é interessante, né? Porque 2 deles chegaram aqui falando somente inglês. E isso é bom, porque força a comunidade a aprender. Muitas pessoas são fluentes em inglês, mas é importante esse contato, né? Um deles falava somente francês e a outra estudante falava português, que veio de um país que falava português também. Mas isso é bom, inclusive, para Cachoeira do Sul, né? Porque tu tem pessoas com uma cultura completamente diferente, né? E a gente aprende muito com eles, é muito interessante, assim, e tu pode se desenvolver. E é uma relação de, como eu falei no início, ganha-ganha, troca-troca, é extremamente importante. Quantos alunos atualmente? Hoje nós estamos com 836 estudantes. E tem capacidade para mais? Tem capacidade para 1.600. Então, quer dizer, pode implantar mais cursos e abrir novas turmas. Exato. A gente está trabalhando dentro de um processo de se redescobrir, né, e tentar montar novos cursos. Essa é uma decisão bastante complexa, né, porque quando tu cria um curso novo, esse curso novo ele vai perdurar por muitos anos. Então tem que tomar muito cuidado, né, porque hoje mudou muito a questão da educação, né? O jovem também, ele procura uma formação mais rápida, uma formação, né, que as universidades federais normalmente elas são muito antigas e elas têm uma formação muito clássica, né? E o jovem hoje ele quer uma dinâmica diferente, ele quer uma formação onde tu use, né, a tecnologia dentro dos cursos. Então a gente está se redescobrindo nesse momento, né? Pois é, nesse primeiro semestre teve o lançamento do IA, né? Como é que está essa questão aí? Temos turmas já fechadas? A procura foi muito boa quando a gente lançou. Tivemos 7 candidatos por vaga e teve praticamente um mês só de divulgação desse processo seletivo, né? E a gente recebe praticamente diariamente ligações pedindo como funciona, né, informações sobre o curso. Então a gente tem uma expectativa muito boa, que agora no próximo vestibular, que vai acontecer em janeiro, que também tem uma procura grande sobre esse curso. Mas esse foi um curso muito pensado, foram feitas pesquisas a nível municipal, estadual, nacional e internacional para ver a questão
da procura pelo curso, né? Então, Porque é um são processo. poucas as universidades que oferecem esse curso, né, professor? No Brasil, em universidades federais, nós somos a segunda a oferecer. Então, só tem uma no Nordeste que oferece também. Agora que o pessoal está começando. Então, a gente trabalha nesse sentido, né? Trazer para Cachoeira do Sul também essa questão de inovação, né? Dessa nova cultura que está se criando na formação superior. Projetos para o futuro, que o senhor vai ficar mais 4 anos à frente da direção. Pode adiantar alguma coisa aí para os nossos ouvintes? O que que tá na prancheta lá da sua sala? A gente tem algumas lutas que a gente quer implementar, inclusive a gente já está organizando uma agenda em Brasília para conversar com o ministro da Educação, porque o campus ele foi pactuado, e essa conversa vocês conhecem, né, já é uma conversa antiga, para criação aqui em Cachoeira do Sul, e essa pactuação ela nunca foi cumprida, né? Então a gente vai ao Ministério da Educação levar essa pactuação novamente. Essa parceria com o IFAR também, a gente gostaria de viabilizar ela, porque a gente vê com bons olhos que as duas instituições, as duas autarquias podem ganhar com isso. E a ideia é conseguir mais recursos para ampliar o campus, né? Crescer, porque ele foi pensado em 3 fases de implantação. Teoricamente, a gente estaria na primeira fase de implantação, com 5 cursos e com um 6º curso agora que a gente criou. Mas a segunda fase previa mais 5 cursos, então a gente vai levar esse pleito a Brasília, né? Olha, nós queremos crescer, nós temos potencial para crescer, só que a gente precisa desse investimento do Ministério da Educação. Para o nosso ouvinte, para os jovens que estão escutando, há a possibilidade de algum curso EAD superior? A universidade pode desenvolver para esses jovens aí que estão pensando em fazer algum curso? A legislação que a gente tem hoje, ela nos permite somente 30% dos cursos EAD. Tanto que o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, ele tem um percentual já EAD. Então, a gente tem que seguir essa legislação. Totalmente EAD a gente não tem como formar. A gente tem especializações totalmente EAD, mestrado, né, nessa outra área de formação. Mas graduação, hoje, não. Na verdade, o Ministério de Educação e Cultura já expediu algumas orientações aí que restringiu, não para o UFSM, para qualquer instituição, né? E a maioria são privadas, que oferecem cursos à distância, que a carga horária das aulas presenciais já aumentou drasticamente e alguns cursos foram radicalmente proibidos de serem à distância. Não é o nosso caso aqui. Mas já que falamos aí do curso de Ciência de Dados e Inteligência, eu consultei aqui a IA, que às vezes escreve algumas bobagens internacionais, aqui, impressionante, mas eu perguntei como é que estava o crescimento do número de acadêmicos da UFSM, e ela me respondeu que o número de acadêmicos, vou checar aqui com o professor Dalmolin, que é o diretor, que ele cresceu 161 alunos em um ano, isso representa quase 25% de crescimento de acadêmicos. É isso, professor? Exato. A gente teve um crescimento grande, mas a gente também tem uma evasão grande, né? A questão o processo seletivo que a gente tem, que era totalmente SISU, e agora a gente conseguiu implementar a questão do vestibular. O SISU ele tem essa característica, né? Ele universaliza o ingresso. Mas o que acaba acontecendo é que muitas vezes uma pessoa que se inscreveu, que mora muito longe de Cachoeira do Sul, ela acaba não vindo. Só que ela preencheu uma vaga. E aí ela evade, no meio do semestre que tu vai descobrir que ele nunca veio, que ele não estava reprovando por frequência, e isso provoca uma certa evasão. Mas a gente vem num processo de crescimento de estudantes e trabalhando fortemente nessa questão, assim, de divulgar, porque a UFSM ela tem mais de 60 anos, mas nós aqui em Cachoeira do Sul temos apenas 11 anos de existência. Então tem muitas pessoas que não nos conhecem. Então a gente trabalha nesse trabalho de formiguinha de comunicação, de mostrar, não só aqui para Cachoeira do Sul, mas para a região de Cachoeira do Sul, para o estado do Rio Grande do Sul, para o país inteiro e até mesmo internacionalmente, né, para tentar melhorar essa questão do preenchimento de vagas. Mas a gente vem num crescimento, com certeza. Coisa boa. Professor Anderson Dalmolin, primeiro, agradecer a sua presença aqui, parabenizar pela disposição de ficar 4 anos. 4 anos é quase uma vida, gente. Não é pouca coisa. Depois de 4 anos, amanhecendo, dormindo, 24 horas pensando o campus, se propor junto com o professor Giovanni Zabotti
mais 4 anos não é para qualquer um. Então, nossos respeitos, nossos desejos de muito sucesso. Tá certo, a gente agradece e permanece sempre à disposição para vir aqui conversar com vocês e com a comunidade, né? Falar um pouco mais sobre a universidade, mostrar para a comunidade, né, essa potência que a gente tem aqui em Cachoeira do Sul, que a gente precisa utilizar para que a nossa cidade se desenvolva ainda mais, né?